Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Quanta Luz Celestial. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo, é sobre mediunidade. Vamos falar sobre isso, vamos tirar dúvidas, vamos entender realmente o que é mediunidade, para que serve, se precisava existir, se não precisava, e como é que eu trouxe esse assunto para você. Eu trouxe em perguntas, dúvidas que eu peguei no centro, que eu frequento, que as pessoas vão perguntando lá, e em outros locais também que falaram para mim, eu tive esse tipo de dúvida, então eu fiz um apanhado de algumas delas e coloquei aqui para não ficar muito grande, né, o vídeo, tá bom? Então vamos falar desse assunto. Se você conhece alguém, compartilha esse vídeo, porque ele é muito importante para quem quer entender realmente o que é mediunidade. Deixa eu rodar a vinheta e a gente fala sobre isso. Hoje eu tenho um convite para você. Se esse conteúdo faz sentido, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todos os vídeos que a gente divulga aqui. E para ir ainda mais fundo, torne-se membro. É só clicar no botão Seja Membro e nos ajude nesse projeto. Os membros recebem vídeos exclusivos e acesso ao nosso grupo privado no Telegram, onde tem muita coisa legal, como, por exemplo, Rádio Novela Espírita. Gratidão pela sua presença. Pois bem, para explicar melhor sobre mediunidade, tá? A primeira pergunta que muita gente faz, e talvez seja dúvida aí sua ou de alguém que você conheça, afinal, o que é isso? O que é mediunidade? Mediunidade, gente, é muito simples. É a capacidade que a gente tem entre comunicar com o mundo espiritual e o mundo material, tá? A gente vai mediar essa comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, podemos dizer assim, entre o plano espiritual e o plano material, vai ser aqui reencarnado, porque afinal de contas a gente vem aqui com o véu do esquecimento, não vê nada, não está sabendo de nada, mas a gente sabe que existe um mundo espiritual, a gente sabe de coisas porque há muitos mil anos atrás a gente tem muito relato sobre isso, com feiticeiros, bruxos, pajé, cartomante, e aí depois teve mãe de santo, pai de santo e tantos outros nomes que você conhece ao longo da história. Então, pelo menos aí a gente pode botar aí uns 4, 5 mil anos que a gente tem essa história sobre o mundo do espiritual e o mundo material, e a gente falando sobre isso, tá bom? Então, é por isso que existe a mediunidade. Só que é importante você entender o seguinte, que o telefone toca de lá para cá. A gente tem aí relatos de pessoas que vão, de pessoas que chegam e entram em contato, pedem para falar e tal, como se estivesse encontrando alguém na rua e sai falando. Aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, cara, com quem que você está falando? Quem é a pessoa que você está ouvindo? Então tome um pouco de cuidado sobre isso. É muito importante você entender esse tipo de coisa e ficar ligado nisso, tá? Então, esse é um ponto importante, o que é mediunidade, a gente já sabe e já entendeu. Agora, a segunda pergunta que o pessoal pergunta, tá legal, Marco, eu entendi o que é mediunidade, mas todos nós somos médios? Será? Sim, todos nós somos médios. Rara exceção, tá? É raríssima exceção, estou tentando lembrar aqui de alguém, eu não conheço ninguém que não foi médium. É muito raro, todos nós somos médios. Então, a questão toda é, qual é o nível de mediunidade tua? Ela é muito extensiva, é pouco extensiva, e qual é a característica dela? Então você tem a pessoa que escreve, que psicografa, né? Tem pessoa que fala, pessoa que vê espírito, pessoa que escuta o espírito, pessoa que materializa algo. Esses são bem raros, no passado tinha mais, o cara gera um monte de ectoplasma e ele consegue materializar. São poucos médiuns que eu conheço que tem esse dom de materialização, e aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, que tem os falastrões aí, os caras que querem enganar para tomar dinheiro. Mas de uma forma geral, tem um monte de mediunidade, é esse tipo de mediunidade. Agora, tem gente que não sabe que tem mediunidade. Por exemplo, um médico que prescreve algo do nada. Tá? Você está lá no exame, o médico de repente foi lá e começou a prescrever. Cara, ele está recebendo uma intuição e está psicografando e nem sabe. Aquela enfermeira que de repente ela pega teu exame, olha e do nada fala, vou fazer de novo. Tá perfeito, mas ela quer fazer de novo
porque ela teve uma intuição. Então, era uma médium que está tendo intuição bem intuitiva, está escutando e não está sabendo, ela está usando a intuição dela. Aliás, essa é a mediunidade que eu tenho, né? Eu não vejo, não escuto, não falo, não psicografo, nada. Eu tenho intuições, tá? E aí é muito difícil essa mediunidade de intuição, porque você às vezes não sabe o quanto que é você, maluquice tu, e quanto que realmente é intuição. É muito difícil, tá? Então, sei lá, um escritor, ele está intuindo um romance, e aí ele escreve, faz muito sucesso. Ele é um médium, ele se conectou com alguma coisa. Aquele artista que está compondo uma música belíssima, ou está fazendo uma pintura, ou está fazendo uma escultura, será que ele não se conectou mediunicamente? Então, esses são os pontos que eu acho que é bem legal da gente entender, que todos nós somos médios, mas nem sempre a gente sabe que é. Por quê? Porque a gente precisa estudar, a gente precisa entender. É por isso que veio a doutrina espírita trazida por Allan Kardec, que aliás está aí disponível para você, vários livros, apostilas gratuitamente, só entrar lá no site e baixar. Tem o Pentateuco Kardeciano, tem tantas outras obras, e também tem meus livros, que se você quiser ajudar a contribuir aqui, além de ser membro, você pode usar, contribuir comprando o livro digital. Se você não tiver dinheiro, não tem problema, me pede que eu mando gratuitamente para você. Como é que você vai pedir? Você vai escrever para o meu e-mail, né, quantaluzcelestial@gmail.com, com seu nome completo, e eu te devolvo o livro aí, tá? Então, mediunidade, né, a gente já entendeu o que é médium, todos nós somos médiuns, tá? A gente já entendeu que muitas pessoas, a grande maioria e nem sabe, não despertou, não tem isso, mas se ela está aqui no canal, né, ela está por dentro de tudo, tá bom? Bom, mas afinal, qual a finalidade disso? Qual o objetivo da mediunidade? Por que que tem esse tal de mediunidade? Não é melhor ninguém ter mediunidade nenhum? Vamos lá. Você imagina se não existisse a mediunidade, se a gente não tivesse certeza, quando está aqui com o véu do esquecimento, que existe um mundo espiritual, se não tivesse pessoas sérias como Chico, como Divaldo, Conione Pereira dos Santos, como Bezerra de Menezes, como tantos outros médiuns aí que sempre nos ajudaram, nos auxiliaram com informações que vêm do plano espiritual para nos orientar. A nossa reencarnação seria algo, seja o que Deus quiser, a sorte está lançada, vamos lá, é um jogo, né? A roleta. Seria bem difícil, não acha? Escreve aí, sim ou não. O que você acha disso? Então, ter essa mediunidade, ele é muito legal porque nos ajuda, nos orienta, tá? Então, você entende que a finalidade e objetivo da mediunidade é fazer com que as informações do mundo espiritual cheguem ao mundo material de forma clara, de forma objetiva, de forma serena, de forma amorosa, mas principalmente, né, nos guiar no caminho do amor, nos guiar no despertar espiritual. Por quê? De novo eu falo, nós somos espíritos com experiências humanas e não humanos com experiências existenciais e espirituais. Não é nada disso. Então a gente inverte muito isso. Somos espíritos que reencarnamos aqui para ter essas experiências humanas, para saber se realmente a gente entendeu as leis universais, e a principal dela é a lei do amor, e é para isso que o Mestre Jesus veio aqui e nos orientou, tá? Então, a terceira pergunta que o pessoal faz muito é: quem tem mediunidade? Tá? Essa pergunta está conectada com a anterior. Praticamente todos nós temos mediunidade. A questão é que, na medida que a gente foi evoluindo, né, nós fomos saindo do homem da caverna até chegar hoje, do mundo primitivo, a fase de transição planetária, de provas e expiações para regeneração, a gente começou a evoluir organicamente. Esse corpo físico aqui, ele foi mudando, tá? E na medida que ele foi mudando, a gente precisou simplesmente entender, ora bolas, afinal de contas, como é que eu vou fazer para poder me conectar cada vez com mais profundidade. Existe uma tal de glândula pineal, que é o nosso órgão interno. Esse órgão, ele
está lá disponível. Chico Xavier escreveu isso e falou sobre isso no Missionários da Luz em 1945, tá? Ele falou sobre a glândula pineal. Todo mundo achava que não servia para nada, que não prestava para nada, e era uma coisa muito importante. E a glândula pineal, na medida que ela evoluiu, ela vai abrindo, a tua mediunidade vai abrindo junto. Qual é o teu tipo de mediunidade? A gente tem que entrar um pouco para entender provas e expiações, que eu vou deixar o card aqui, que eu já falei sobre isso. A gente fala de missão também, então as coisas vão se interconectando, porque o mundo espiritual é extremamente organizado, tá? Você não vem ao acaso aqui, tá? Então, essa glândula pineal que nos dá a capacidade de abrir a nossa mediunidade. O problema é que a forma que a gente se alimenta, que vive, o pessoal extrapola com tabaco, com bebida alcoólica, com um monte de bobagem e vai travando essa glândula pineal. Então, talvez aquela pessoa que tivesse uma mediunidade linda, maravilhosa, ficou travada por causa disso, tá? Então, a glândula pineal, o desenvolvimento dela nos traz a quarta pergunta: qual é a diferença entre ter mediunidade e ter mediunidade ostensiva? Presta atenção. Quando o médium ele vê espíritos como se fosse uma pessoa encarnada, ou escuta como se alguém estivesse falando com ele ao telefone, ou do lado dele, às vezes ambos, ou quando a pessoa materializa algo que a gente viu aqui no lar do Frei Luiz, que a gente viu em casos do José de Arigó, a gente viu em casos de Chico Xavier. Vou deixar os cards aqui dessas coisas que a gente já falou, já mostrei para você. Aí a gente tem uma questão muito grande. Aí a gente tem uma prova, uma missão, ou até mesmo um resgate. A gente precisa entender direito. Mas é uma mediunidade ostensiva. Você não consegue controlar. Aquilo vem de uma forma absurda para cima e vai e acontece, como, por exemplo, você vê pessoas que do nada começam a falar coisas, parece que não é ela que está falando, ela não sabe nem o que é. Pessoas que começam a psicografar espontaneamente. E aí a gente tem que dar uma pausa e ter um cuidado. Por quê? Porque médium ostensivo, ele precisa ir para um centro espírita. Ele tem que ir lá. Ele tem que estudar, ele tem que se adequar, se disciplinar. E aí é muito importante o centro. Por que isso precisa acontecer? Porque senão ele vai se perder. E aí a gente viu, quem assistiu aí o filme do Nosso Lar, vai entender o que eu estou falando, que você vê aquele médium do filme do Nosso Lar, que ele se perdeu e quantas reencarnações ele teve que ir voltando por causa disso. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então a gente tem aí uma prova irrefutável de que existe vida após a morte, que existe um mundo espiritual. E aí eu te deixo uma pergunta: qual foi a primeira psicografia que a gente já teve documentada na história da humanidade, aonde é inegável que a gente tem um contato com o mundo espiritual, que ele existe? Digita aqui, escreve aqui, sem ouvir primeiro, tá? Só para saber se você tem ideia do que é. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Escreveu os 10 mandamentos. Moisés psicografou os 10 mandamentos. Ele recebeu a mensagem, está lá, claro. Todas as religiões falam disso. O que ele fez? Ele fez a psicografia. Isso é uma mediunidade, tá? E a gente fala de muita coisa para poder entender o que eu estou falando aqui. Você tem meus vídeos, você tem a Rádio Novela Espírita, que tem no site, que tem aqui no YouTube, e que principalmente tem uma quantidade enorme para quem for membro lá no grupo do Telegram. Então, informação não falta para te ajudar. Tá aí, tudo para você, entendeu? Então, o que a gente precisa entender? Que a mediunidade existe e provas não faltam. Então, por que alguns médios que têm essa mediunidade ostensiva, aflorada, ela
eclode e o cara começa a fazer, a falar, e de repente vai passando o tempo, ela vai diminuindo, ela calma e míngua e praticamente desaparece. Por que vocês acham que acontece isso? Olha só, Joana de Ângeles falava para o Divaldo que todas as mensagens que chegavam em primeiro lugar era para ele, e depois que ele passava para as outras pessoas, tá? O trabalho. José de Arigó falava a mesma coisa, tá? Que vinham caras, convocava ele para um trabalho e depois, com o tempo, talvez fosse acalmar. Veja o filme do Divaldo Franco para entender o que eu estou falando. O que acontece? O que eu estou querendo dizer? Que às vezes a pessoa tem uma mediunidade extremamente ostensiva, extremamente gritante para chamar ele para o trabalho. No momento que ele entende, ele resolve, ele entra para o trabalho, neste momento a coisa começa a suavizar para ele, começa a ficar mais calmo, começa a ficar mais tranquilo, mas de vez em quando vai ter os altos e baixos, faz parte da vida, a gente está aqui no mundo de provas e expiações, é bagunçado mesmo, não tem jeito. Mas aquela mediunidade aflorada que aparece, que parece que ele está descontrolado, na hora que ele entende e ele aceita o trabalho, aí ele vai. Por isso que muitos médiuns, muitos mesmos, eles têm um problema. Eles, com o tempo, eles enlouquecem porque não aceitam trabalho, são tratados como loucos. A vida dele fica difícil, ele desperdiçou a reencarnação, tá? Então, é por isso que o médium pode ficar meio perturbadinho, tá? Você entende o seguinte, o cara tem a glândula pineal. Imagina a glândula pineal é um filtro de linha com várias tomadas abertas, tá? Então o cara não vai no centro, ele não está nem aí. E aí qualquer espírito que passa, vai lá, pum, conecta com ele. Vai lá, pum, conecta e fala com ele. Qualquer coisa que baixa, o cara enlouquece. Ele tem uma mediunidade maravilhosa, mas não foi cuidada, não foi tratada. E ele foi chamado ao trabalho. Aconteceram coisas que ele foi chamado ao trabalho. Ele está andando na rua, vai lá um espírito lá, pum, conecta e ele vai surtando. Por quê? Porque ele não aceitou, porque ele foi pro vício da bebida, foi pro vício da droga, e aí a vida dele desandou, infelizmente ele acabou ficando na rua, e é por isso que a gente tem que acolher essas pessoas, é por isso que a gente precisa ajudar e não criticá-las, entendeu? Então, quando você está assim, é como se você estivesse andando na rua com teu filtro de linha, falar, oh, quem quiser conectar, falar comigo aqui, pode falar. Quem você acha que vai conectar? São espíritos que estão perambulando por aí. Tá? Então, é por isso que você precisa ir para o centro, é por isso que você precisa tomar cuidado, porque quando você vai no centro, você começa a se disciplinar, o que você faz? Sabe aquelas capinhas que a gente bota em casa para a criança não meter o dedinho na tomada e tomar choque? Você pega e coloca no filtro de linha. E aí você vai abrir e permitir quem você quer, aonde você quer e no momento que você quer. E tem que ser no centro espírita. Perceberam a importância disso tudo, tá? Então, é por isso que a gente vai à próxima pergunta. Por que algumas pessoas são obsediadas ao ponto de perderem a lucidez, outras nem passam de raspão? É por causa disso. Quem cuida do seu filtro de linha, das suas tomadas, estudando, aprendendo, ir num centro, cuidando disso tudo, isso vai sendo dominado. Quem cuida disso não vai ter problema de perder a lucidez. Agora, aquela pessoa que não cuida, aquela pessoa que deixa para lá, infelizmente, algo não bom vai acontecer com ela, tá? E aí a glândula pineal, ela vai ficar, não vai desabrochar, vai ficar meio capenga, o cara vai ter esse filtro de linha, vai ficar perturbada, e aí vai atrapalhar a pessoa encarnada, vai atrapalhar a vida dela. Por quê? Porque ela tinha mediunidade e ela não quis cuidar, não quis falou. Então, ter o despertar, ficar atento a isso é muito importante, tá? Então, como é que a gente pode saber se o médium ele é obsediado? Tem como saber? Como é que a gente vai ver se realmente ele não é enganador, se não é um espírito que está ali, que tem muito conhecimento, quer usar, quer falar sobre isso? Como é que a gente vai entender isso? Bom, vamos lá. Essa pergunta ela é importantíssima e eu peço bastante a sua atenção aqui, tá bom?
Em primeiro lugar, espíritos de luz não massageiam o ego, os espíritos de luz não vão tentar te convencer de nada, eles sempre vão falar de forma amorosa, eles nunca vão dizer o que você tem que fazer, eles vão indicar o caminho do amor, o caminho da tua transformação interior. Essa é a mensagem deles sempre. Se você começa a ouvir do médium, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui um rei, eu fui famoso, eu fui uma rainha, as falas dele começam a criticar o próximo, etc. Talvez tenha um espírito embusteiro aí, um espírito que tem muito conhecimento, que ele exerceu o poder quando encarnado, o poder que ele exerceu foi um poder ruim para a família ou no trabalho, o que for, ele para não perder o poder dele, ele começou a fazer de volta toda essa situação de embuste, tá? Então, quando a gente estuda Kardec, lê o livro de um médium, lê o livro dos espíritos, vai no centro e vai estudando lá, e aí tem lá a escola de mediunidade, etc. Você vai aprendendo, entendendo isso. Então, esse personagem escondido que quer destruir o grupo, que quer levar você à vergonha, ao fracasso, porque ele quer destruir um centro espírita ou um grupo espírita, ele vai massagear teu ego, vai falar tudo coisa bacana, todo mundo vai acreditar, e aí depois a coisa começa a ruir. Então a gente tem que ter muito cuidado com as mensagens, tá? Então, existe um conceito que é a universalidade da mensagem espírita, eu já falei sobre isso, né? Se você prestar atenção na mensagem e ver que outros médiuns, outros espíritos de outros centros, de outros países, de outros estados estão falando a mesma coisa, a chance daquilo ser verdade é muito grande. E foi isso que Kardec fez quando ele escreveu o livro dos espíritos e depois todos os outros. Ele elencou os seus médiuns em diversos locais, tinha médium nos Estados Unidos, ele morava na França, e aí ele fazia a mesma pergunta para todos eles, recebia a carta de volta e as informações que batiam, né, que era a universalidade da mensagem espírita, foi o que ele colocou lá. As informações distorcidas, ele falava, ali não é um espírito falando, tá? Então, será que ia a reuniões mediúnicas em centro espírita, as giras de Umbanda, as giras de Candomblé, as centros espirituais e societais são essenciais? Será que são? O que você acha? Responde aqui, sim ou não, para mim. Responde agora, vamos ver se você consegue entender, baseado em tudo que eu falei, se é importante ou não é importante a gente ir. O que você acha, sim ou não? Escreve aqui, tá? Se tudo que eu falei faz sentido para você até agora, então se inscreva aqui no canal, tá bom? Seja membro. Já responderam? Então vamos lá. Voltando à pergunta, não, a reunião mediúnica não é essencial. A prova disso é que a gente tem dezenas de religiões, a gente vive num planeta de escolas e expiações. Se a gente for para o Oriente, a gente vai ver que tem muita coisa diferente do que a gente tem. Não se fala nem em mediunidade, é outro termo, é outra coisa, tá? Então tem diversas escolas. Então, se olha na Europa, o centro espírita é totalmente diferente do centro de Umbanda, do centro espírita daqui. Quando a gente segue um centro espírita seguindo a linha de Kardec na Europa, não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. A gente melhorou, porque era só estudo, a gente usou atendimento fraterno, a gente usou solidariedade, ajudar com cesta básica e tantas outras coisas que eu já falei de um vídeo sobre isso, né? Vou deixar o card aqui também para você. Então, veja que não tem centro de banda, centro de ramatiz, isso tudo funciona aqui no Brasil de uma forma diferente. Aliás, Chico Xavier foi o grande precursor disso tudo, né? Logo depois do Bezerra de Menezes. Então, se você está aqui no Brasil, você vai ver
que a mediunidade aqui é muito eclética, desenvolvida, diversificada, é tudo junto, tudo misturado, sabe? É por isso que nós somos a pátria do Evangelho, entende? Então, quando a gente fala de mediunidade, se todo mundo tem mediunidade, para que serve a mediunidade? Qual é o cuidado que a gente tem com a mediunidade? Como a gente sabe se o médium está querendo nos enganar ou não? Tudo isso eu fiz esse vídeo para te ajudar a explicar. E se você teve alguma dúvida, se você tem alguma informação que você ainda está em dúvida, manda aqui para o quantaluzcelestial@gmail.com que eu vou te responder, ou então deixa aqui nos comentários. Mas é importante a gente tirar sempre as dúvidas, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, se tudo que eu falei fez sentido, então peço o teu like, peço para você se inscrever, compartilhar e ajudar todo mundo, tá? Antes de eu terminar, vou deixar aqui sempre a mensagem sempre do Grupo Anjo Azul, que faz um trabalho maravilhoso, ajuda muitas crianças, muitas famílias que vêm aqui para fazer tratamento de câncer e não tem aonde ficar, e conto com seu apoio sempre. É isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está aqui, para ajudar todo mundo, tá? Então até o nosso próximo encontro, muita paz, não esqueça, se tiver dúvida, escreve aqui e assiste o vídeo final. Tchau, fique com Deus. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.